senador Plínio Valério, da Tribuna, defendeu a PEC que apresentou para fixar mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal. O senador mostrou que, se dependesse das opiniões expressas pelos próprios ministros do Supremo, a fixação de mandato seria aprovada. Ele disse: se falo isso, é porque a gente tem que começar uma forma de se contrapor a esse excesso de poder que tem o Supremo Tribunal Federal. Não adianta mais a gente ficar só lamentando, criticando, porque está demais, é uma aberração. O senador alertou que, se nada for feito para limitar os poderes autoconcedidos a ministros do Supremo, nunca este país vai entrar nos eixos, nunca mais nós vamos voltar à ordem natural das coisas. Plínio Valério prosseguiu: a gente fala tanto em democracia, em Estado pleno de direito, como se pleno de direito fosse coisa de outro mundo. O Estado pleno de direito, para mim, que não sou da área, é os poderes se respeitarem. O Legislativo legisla, o Judiciário interpreta o que está na lei e decide a questão, e o Executivo executa. Em à parte, o senador Eduardo Girão apontou: o senhor faz aqui um discurso muito contundente e firme, relembrando coisas que a gente tinha esquecido. Esses dados aí, 6 votos, já é a maioria do Supremo, porque sabe aquela coisa que você se enforca com a corda que é dada? Como adoram dar entrevistas os Supremos do Brasil, eles vão revelando. Só que a aposta deles, quem sabe, é que esta casa não vai votar, porque nos bastidores eles influenciam. Girão disse: isso é um convite. Vamos colocar para votar? Vamos colocar para votar? Depende só do Senado agora. O senador desabafou: chega, não é? Chega, já deu. Tem que votar mandato, tem que votar impeachment de ministro. É a única forma de esta casa cumprir seu dever constitucional pelo reequilíbrio entre os poderes para voltar à democracia. Porque nós não temos democracia no Brasil. Tem uma ditadura. Há várias legislaturas, o papel do presidente do Senado vem sendo de paralisar a atividade legislativa dos representantes eleitos pelo povo. O senador Davi Alcolumbre, desde sua presidência anterior, estabeleceu a prática de ignorar os senadores e concentrar poderes na presidência, prática que foi mantida e tornada mais aguda por Rodrigo Pacheco para ser continuada na atual presidência. Com os poderes concentrados nas mãos do presidente, o Senado sofre uma intensa paralisia. Sessões não deliberativas só podem ser abertas sob a supervisão de um membro da mesa diretora, e nas sessões deliberativas, os senadores são claramente divididos entre um grupo que é ouvido e outro cuja presença é apenas tolerada. Com os poderes concentrados nas mãos do presidente Alcolumbre, o Senado sequer esboça alguma reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não age para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. O Senado vem se omitindo em cumprir seu papel constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e de seus filhos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa.
No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilo de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa, de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares. Proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem. Proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos. Intervenções no comando de partidos políticos. Prisões em massa sob alegações descabidas. Multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre muitas outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Presidente Chico Rodrigues, eu aproveito hoje a tribuna para me dirigir àquelas pessoas e aos próprios senadores e a quem conduz essa casa, para mostrar por que eu insisto com a PEC que apresentei ainda em 2019, 2020, que fixa mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Passados esses anos todos, conseguimos uma relatora, a senadora Tereza Cristina, que já fez o relatório, mas até agora não apresentou na CCJ, se apresentou ainda não foi pautado. Quando apresentei, me acusaram de revanchista, porque naquela altura o Supremo já começava a tomar conta do Legislativo, a se apoderar do Legislativo. E eu digo e dizia que não é revanchismo porque não servirá para aqueles, não alcançará aqueles ministros que ainda estão. Senador Moro, o senhor que é da área e não estava aqui na sabatina dos ministros, palavras dirão dos ministros que lá estão. Vocês vão ver que forma a maioria a favor do mandato fixo de ministro. Barroso, na sua sabatina, eu acho que o mandato é uma boa ideia. Um mandato de 10, 12 anos eu mesmo defendi. Cleitinho, palavra do ministro Barroso sobre o mandato fixo de ministro supremo. Alexandre de Moraes, eu sugiro a transformação do STF em Tribunal Constitucional, com vários requisitos, entre eles um mandato. 2 votos. Se fosse o plenário em votação lá no Supremo, no mundo fictício. Fachin, a crítica que fiz naquele meu artigo levava à necessidade de debater questões de fundo, como o mandato. André Mendonça,
Entendo que a questão de possíveis alterações na forma de composição e de encaminhamento de possíveis mandatos é legítima. 1, 2, 3, 4. 4 votos de 11. Vamos para o quinto. Zanin. A questão do mandato é uma questão interna corporis do Congresso para fazer essa decisão. Vejo argumentos contra e a favor e é um tema que o Congresso pode amadurecer a partir de uma discussão mais profunda, o que nós fizemos. Por último, o ministro Flávio Dino, quando era deputado federal, apresentou uma PEC fixando o mandato de ministro supremo em 15 anos. 6 votos, Gerão? De 11. Então o mandato seria, fixar o mandato seria aprovado. E se falo isso, é porque a gente tem que começar uma forma de se contrapor a esse excesso de poder que tem o Supremo Tribunal Federal. Não adianta mais a gente só ficar lamentando, criticando, porque está demais, é uma aberração, e o Girão, todo dia na tribuna aqui, faz isso, o Cleitinho sempre faz isso. E o Moro concorda com a gente. Então, eu acho que a gente tem que começar de algum ponto. Não serve para o ministro que estão, ponto. Não é revanchismo, não tem nada contra eles individualmente. Mas é a partir daí, porque se for assim, nunca este país vai entrar nos eixos. Nunca mais nós vamos voltar à ordem natural das coisas. Que a gente fala tanto, né, em democracia, Estado pleno de direito, como se pleno de direito fosse a coisa do outro mundo. O Estado pleno de direito, para mim, que não sou da área, é os poderes se respeitarem. O legislativo legisla, o judiciário interpreta o que está na lei e decide a questão, e o executivo executa. Portanto, não é revanchismo, não tem nada a ver com revanche, senador Chico, trazer para cá esse tema. Eu acho que já é hora, já amadureceu. Aquilo que o ministro Zanin fala, que a gente tem que aprofundar na questão, já nos aprofundamos. Eu sugeri mandato de 8 anos. Me parece que a senadora Tereza Cristina colocou mandato de 12 anos. Razoável, desde que se fixe um mandato. O que não pode ser é quando o ministro, que muitas vezes nem juiz foi, ou é, ou será, é guindado a ministro do Supremo e vai ficar até os 75 anos. Senador Girão, eu ouço a parte para encerrar o meu discurso. Meu querido senador Portinho. É uma honra ser chamado de Portinho. Meu querido senador Plínio, sabe por que eu estou falando isso? Desculpa. Não, eu estou virado. Nem um pedido de desculpa, não dormi essa noite porque eu cheguei da Argentina de madrugada e vim direto para o Senado, né? Absolutamente. Mas eu queria dizer para o senhor o seguinte, senador Plínio, o senhor faz aqui um discurso muito contundente, firme, relembrando coisas que a gente tinha esquecido. Esses dados aí, 6 votos, já é a maioria do Supremo, porque... Sabe aquela coisa que você se enforca com a corda que é dada? Como eles adoram dar entrevistas, os Supremos do Brasil, eles vão revelando. Só a aposta deles, quem sabe, é que essa casa não vai votar, porque nos bastidores eles influenciam. E a gente já viu a eleição de presidente do Senado aqui, há pouco tempo atrás, com o presidente... com o ministro do Supremo ligando para os senadores pedindo voto para determinado candidato, aqui dentro da casa. A interferência de um poder sobre outro é escancarada, é explícita, senador Cleitinho. Bem, meu irmão. Então, o que o senhor traz aqui, dessa vacilada deles, de colocar a opinião, de dar entrevista, que é o que eles fazem, e não existe isso em nenhum lugar do mundo nas Cortes Supremas, é tudo nos autos como tem que ser. Mas a vaidade faz se perder. E está aí, 6-0. Isso é um convite. Vamos colocar para votar? Vamos colocar para votar? Depende só do Senado agora. Agora não vamos interferir, não, na hora que votar. Vamos deixar os senadores deliberarem. Chega, né? Chega, já deu. Tem que votar mandato, tem que votar impeachment de ministro. É a única forma dessa casa cumprir seu dever constitucional pelo reequilíbrio entre os poderes para voltar à democracia. Porque hoje nós não temos democracia no Brasil. Tem uma ditadura. Parabéns, senador. Obrigado, senador Girão. E eu encerro, senador Chico Rodrigues, dizendo aqui que, na verdade, ao relembrar a opinião dos ministros, eu estou dando um recado aos senadores que, porventura, estão preocupados
com revanchismo, de serem criticados ou de serem abordados. E ao presidente da Casa também e aos presidentes das comissões pertinentes. Não fiquem receosos, porque são os próprios ministros que falam que querem fixar o mandato do Supremo Tribunal Federal.